A mensagem chegou às 14h47 de uma terça-feira, bem quando eu estava terminando uma videoconferência com investidores em Tóquio. Eram 23 pessoas na chamada discutindo uma aquisição de 400 milhões de dólares, quando meu celular vibrou com um texto que fez meu estômago gelar. Vamos passar o dia de ação de graças no Rosewood Bistro amanhã às 19 horas. Só família. Aproveite seu jantar de micro-ondas, papai. Fiquei encarando a tela por exatos 5 segundos antes de silenciar meu microfone e digitar de volta: divirtam-se. Os investidores ainda falavam sobre projeções de mercado e questões regulatórias, mas minha mente estava em outro lugar. O Rosewood Bistro, o restaurante sofisticado no centro, onde minha família tinha comemorado todos os feriados importantes nos últimos 3 anos. O lugar onde fizemos meu jantar de formatura, onde meu pai anunciou a aposentadoria, onde minha irmã Emma revelou o noivado, o lugar onde, aparentemente, tinham decidido que eu não pertencia mais. Senhorita Carter? A voz de Tóquio me trouxe de volta ao presente. Suas considerações sobre o cronograma? Ativei o microfone e dei uma resposta coerente sobre due diligence e prazos de fechamento. Mas parte da minha mente já calculava outra coisa. Quando a chamada terminou, fiquei sozinho no meu escritório de canto, no 38º andar da Willis Tower, olhando para o horizonte de Chicago. 32 anos, CEO do Carter Hospitality Group, dono de 47 restaurantes em 6 estados, e minha própria família tinha acabado de me desconvidar do dia de ação de graças. A ironia não me escapava. Peguei o telefone e liguei para minha assistente. Jéssica, preciso que você consiga tudo o que puder sobre o Rosewood Bistro. Registros financeiros, estrutura de propriedade, dívidas ou pendências, tudo sobre o restaurante do centro. É para uma possível aquisição? Algo assim. Em quanto tempo você consegue? Me deu 1 hora. Enquanto Jéssica fazia sua mágica, abri a conversa de mensagens com minha família. A situação que me trouxe até aquele momento vinha se acumulando há meses. Tudo começou em agosto, quando perdi a festa de aniversário do meu sobrinho Tyler. Eu estava em Seattle, fechando a aquisição de um grupo de restaurantes Farm to Table, mas isso não importava para minha família. Emma me mandou uma longa mensagem sobre prioridades e compromisso com a família. Em setembro, precisei sair mais cedo do casamento do meu primo para participar de uma videoconferência com investidores em Londres. No estacionamento, papai me encurralou e perguntou quando eu ia parar de brincar de empresária e me estabelecer como uma pessoa normal. Outubro trouxe a gota d'água. Durante o que deveria ser um simples jantar em família, meu irmão Marcos anunciou que ele e a esposa estavam com dificuldades para pagar a hipoteca da casa. Ele olhou diretamente para mim ao dizer isso, uma dica óbvia de que esperava ajuda financeira. Quando ofereci analisar o orçamento deles e sugerir algumas estratégias de planejamento financeiro, Marcos explodiu. Não precisamos de conselho, Sofia. Precisamos de ajuda. De ajuda de verdade. Que tipo de ajuda? Daquela que vem com um talão de cheques. Tentei explicar que simplesmente dar dinheiro não resolveria o problema real, que eles precisavam rever os gastos e montar um orçamento sustentável. A conversa terminou com Marcos saindo furioso e Emma indo atrás dele, os dois resmungando que o sucesso tinha me mudado. Papai ficou, balançando a cabeça. Não sei o que aconteceu com você, Sofia. Antes você se importava com a família. Eu ainda me importo com a família. Você se importa com o dinheiro. E isso é diferente. Isso foi há 6 semanas. Desde então, a comunicação com a família se resumiu a trocas breves e educadas. Sem convites para jantares informais. Sem ligações para conversar. Sem inclusão no grupo de mensagens onde planejavam as atividades de fim de ano até a mensagem de hoje, que tornou tudo oficial. Eu já não era mais considerada parte da família. Às 16 horas em ponto, Jéssica bateu na porta do meu escritório. Tenho as informações que você pediu sobre o Rosewood Bistro. Disse ela, entregando-me uma pasta grossa. O proprietário é David Tim. Ele está tentando vender há 6 meses. O restaurante é lucrativo, mas não de forma extraordinária. Tim quer se aposentar e mudar para a Flórida. O preço pedido é de 2,3 milhões de dólares. E as dívidas? Nada. Sem pendências, todos os pagamentos em dia.
O prédio está incluído na venda, ele é dono integral. Ele já recebeu alguma proposta séria? 2, mas ambas fracassaram durante a due diligence. Um comprador não conseguiu financiamento, o outro desistiu do setor de restaurantes. Abri a pasta e revisei os demonstrativos financeiros. O Rosewood Beastro era exatamente o tipo de estabelecimento que se encaixava perfeitamente no portfólio do Carter Hospitality Group, clientela de alto padrão já consolidada, localização excelente, reputação sólida. Jéssica, preciso que você ligue para David Tim, diga que quero fazer uma proposta. Que tipo de proposta? O valor integral pedido. Fechamento em dinheiro amanhã de manhã. As sobrancelhas de Jéssica se arquearam. Amanhã? Mas é dia de ação de graças. Eu sei que os bancos estarão fechados. Vou cuidar do financiamento pessoalmente. Consegue falar com Tim ainda hoje? Vou tentar. Às 17h30, Jéssica havia realizado um pequeno milagre. David Tim não apenas estava disponível, como também ansioso para negociar. 6 meses de tentativas frustradas o haviam deixado muito motivado a fechar negócio. Senhorita Carter, a voz de Tim soou calorosa ao telefone. Jéssica me disse que a senhora tem interesse em adquirir o Rosewood Beastro. Correto. Estou preparada para oferecer o valor integral de 2,3 milhões de dólares em dinheiro, com fechamento amanhã de manhã. Houve uma pausa. Amanhã é dia de ação de graças. Entendo. Estou disposta a pagar mais 200 mil dólares pelo prazo acelerado. 2,5 milhões no total. Isso mesmo? Exatamente. Senhorita Carter, posso perguntar por que tanta pressa? Pesei minha resposta. Digamos apenas que tenho um interesse pessoal em ser proprietária do restaurante até amanhã à noite. Outra pausa. Vou precisar contatar meu advogado. Claro. Terei minha equipe jurídica de prontidão. Às 20 horas, eu já estava no escritório do meu advogado com David Tim, o advogado dele e uma pilha de contratos. Tim era um homem agradável, na casa dos 70 anos, claramente animado com a aposentadoria que se aproximava, mas curioso sobre minhas motivações. Preciso perguntar, disse ele, enquanto revisávamos os documentos finais. Por que o Rosewood Beastro? Você poderia comprar qualquer restaurante da cidade. É o encaixe certo para minha empresa. E o momento também. Olhei para aquele homem do outro lado da mesa, prestes a tornar possível a minha vingança de ação de graças. Senhor Tim, o senhor já foi excluído de algo que era importante para você? Muitas vezes. E como se sentiu? Zangado? Magoado? Determinado a provar que estavam errados? Assenti. É exatamente assim que eu me sinto. Tim sorriu. Então espero que o Rosewood Beastro lhe sirva bem. Assinamos os papéis às 21h23. Às 22h, o Rosewood Beastro já era meu. Na manhã seguinte, dia de ação de graças, cheguei ao restaurante às 6h. A equipe já estava lá, preparando-se para o serviço da noite sob a direção do chefe Antoine Duboce. Senhorita Carter, Antoine me cumprimentou, confuso. Não esperava vê-la hoje. Houve uma mudança de propriedade, Antoine. Desde ontem à noite, eu sou a dona do Rosewood Beastro. O quê? Expliquei rapidamente a situação, enfatizando que nada mudaria para a equipe, mesmos empregos, mesmo salário, mesma estrutura de gestão. A única diferença seria a minha participação mais direta nas operações, começando imediatamente. Mas há uma coisa, acrescentei. Preciso que você prepare uma mesa especial para esta noite. Mesa 12. A sala de jantar privativa. Pedi que fosse preparada para 8 pessoas, mas com apenas 7 cadeiras. Antoine pareceu confuso, mas assentiu. Claro. Mais alguma coisa? Sim, quero que prepare um menu especial para essa mesa, algo inesquecível. Ao meio-dia, meu plano já estava em andamento. Contratei uma empresa local de letreiros que aceitou trabalhar no dia de ação de graças em troca de pagamento triplo. Às 15h, eles já tinham instalado uma placa grande e elegante na janela da frente, sob nova administração, Carter Hospitality Group. Também providenciei um fotógrafo para registrar a noite.
Não por vingança, mas para meus próprios arquivos. Aquele era um momento marcante na minha carreira e eu queria que fosse devidamente documentado. Às 18 horas, vesti um elegante vestido preto e assumi minha posição no saguão do restaurante. Dispensei a recepcionista mais cedo, explicando que queria recepcionar pessoalmente os convidados especiais da noite. Minha família chegou pontualmente às 19 horas, vestida com suas melhores roupas para o jantar de ação de graças. Papai usava seu melhor terno. Mamãe, o colar de pérolas herdado da mãe dela. Emma estava em um vestido bordô que provavelmente custava mais do que o aluguel de muita gente. Marcos vinha acompanhado da esposa, Sarah, e dos 2 filhos. Eles se aproximaram do balcão de recepção, onde eu os esperava. Todos sorridentes, cheios de espírito festivo, claramente prontos para um jantar agradável sem a complicação da filha e irmã difícil. Papai chegou primeiro. Quando me viu, o sorriso vacilou. Sofia, o que você está fazendo aqui? Trabalhando, respondi agradavelmente. Como posso ajudá-los esta noite? Trabalhando. Como assim trabalhando? Emma avançou, irritada. Sofia, nós dissemos que isso era só para a família. Você não pode simplesmente aparecer e... Ah, eu não apareci como convidada, interrompi, firme. Estou aqui como a proprietária. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Outros clientes já começavam a notar a movimentação perto da entrada. Marcos foi o primeiro a recuperar a voz. Do que você está falando? Apontei para o novo letreiro na janela. Desde ontem à noite, eu sou a dona do Rosewood Beastro. Comprei de David Tim por 2,5 milhões de dólares. O rosto de mamãe empalideceu. Você comprou o restaurante. À vista. Fechamos o negócio hoje de manhã. Papai me encarava como se eu tivesse criado uma segunda cabeça. Por que faria isso? Porque ontem você me mandou uma mensagem deixando claro que eu não era bem-vinda no jantar de ação de graças da família. Achei que seria interessante organizar meu próprio jantar. Mas nós já temos uma reserva, disse Sarah, num tom frágil. Sim, vocês têm. Mesa 12, grupo de 7 pessoas. Por aqui, por favor. Conduzi todos pelo restaurante até a sala de jantar privativa nos fundos. A mesa estava lindamente posta, com porcelana fina, taças de cristal e velas tremeluzindo no centro. 7 cadeiras dispostas em torno de uma mesa que facilmente comportaria 8. Onde está a 8ª cadeira? Perguntou Emma. Não há a 8ª cadeira, respondi. Somente família. Eu não faço mais parte da família, lembram? Eles ficaram de pé ao redor da mesa, claramente sem saber como proceder. Por favor, sentem-se, pedi. O chefe do Boce preparou um menu especial para vocês. Relutantes, eles se acomodaram. Permaneci de pé. Antes que a refeição seja servida, achei que poderiam se interessar em saber um pouco sobre o novo restaurante de vocês. Papai apertava o guardanapo como se fosse sua tábua de salvação. Sofia, o que você está fazendo? Estou contando a história do Rosewood Beastro. Fundado em 1987 por David Tim, um imigrante vietnamita que começou do nada e construiu um dos restaurantes mais respeitados de Chicago. No ano passado, a receita foi de 1,8 milhão de dólares, com margem de lucro de 22%. Empregamos 37 pessoas, todas as quais continuarão em seus cargos sob a nova administração. Marcos olhava fixamente para o copo d'água. Já entendemos. Você é bem-sucedida. Não precisa esfregar isso na nossa cara. Na verdade, eu preciso esfregar na cara de vocês. Porque, nos últimos 6 meses, todos agiram como se meu sucesso fosse algo vergonhoso. Como se ser uma mulher de negócios me tornasse menos pessoa, menos parte da família. Isso não é verdade. Murmurou mamãe suavemente. Não é? Quando foi a última vez que algum de vocês perguntou sobre meu trabalho? Quando foi a última vez que demonstraram interesse pelo que conquistei? Emma levantou os olhos do cardápio. Seu trabalho não é exatamente algo com que possamos nos identificar, Sofia. Nem todos podem simplesmente comprar restaurantes assim, de repente. Você tem razão. Nem todos podem. Sabe por que eu posso?
Eles ficaram em silêncio, esperando a resposta. Porque há 15 anos, quando eu tinha 17, comecei lavando pratos em um restaurante no centro da cidade. Trabalhei todos os fins de semana e todos os verões, aprendendo o negócio desde a base. Na faculdade, fui garçonete, bartender, cozinheira de linha. Aprendi cada detalhe da operação de um restaurante. Caminhei ao redor da mesa enquanto falava, fazendo contato visual com cada um deles. Depois de me formar, usei minhas economias para comprar um food truck. Um único caminhão vendendo sanduíches em frente a prédios de escritórios. Trabalhei 18 horas por dia, 7 dias por semana, durante 2 anos, até conseguir comprar um pequeno café. Nós conhecemos sua história, disse Marcos. Conhecem mesmo? Porque nunca pareceram interessados nos detalhes. Nunca perguntaram como transformei um food truck no Carter Hospitality Group, uma empresa avaliada em 200 milhões de dólares. O número fez Sarah soltar um suspiro audível. Nunca perguntaram sobre as noites sem dormir, os negócios que fracassaram, as vezes em que comi miojo por semanas porque cada centavo voltava para o negócio. Nunca perguntaram sobre os mentores que me ajudaram, os erros dos quais aprendi, as pequenas vitórias que me mantiveram em frente. Sofia, disse papai, em voz baixa. Nós temos orgulho de você. Tem mesmo? Porque há 6 semanas, quando Marcos pediu ajuda financeira, eu me ofereci para sentar com vocês, montar um orçamento, encontrar maneiras de aumentar a renda e reduzir as despesas. Lembra o que você disse? Marcos se remexeu, desconfortável. Eu disse que não precisávamos de conselho. Você disse que eu não entendia problemas reais porque tive a sorte com dinheiro. Disse que meu sucesso me tornou fria e egoísta. Eu estava irritado. Você estava envergonhado. Envergonhado porque sua irmã mais nova tinha mais dinheiro do que você. Envergonhado porque eu construí algo enquanto você ainda estava lutando. Então, em vez de aceitar ajuda, decidiu me punir pelo meu sucesso. O chefe Antônio apareceu com a primeira entrada, 7 tigelas de sopa de abóbora com óleo de trufas. Ele as colocou cuidadosamente na mesa, lançando-me um olhar curioso. Obrigada, Antônio. Por favor, diga à cozinha que estão fazendo um trabalho excelente esta noite. Depois que ele saiu, minha família permaneceu em silêncio desconfortável, encarando a sopa. Este restaurante é encantador, disse mamãe por fim, claramente tentando mudar de assunto. É mesmo. David Tim construiu algo especial aqui. Ele me disse ontem que a família sempre foi o mais importante para ele, mas que, com o tempo, aprendeu que família não é apenas sobre laços de sangue. É sobre pessoas que se apoiam, que celebram os sucessos uns dos outros em vez de ressentir-se deles. Nós não temos ressentimento do seu sucesso, disse Emma. Não tem? Quando comprei meu apartamento na cobertura, o que você disse? O rosto de Emma ficou vermelho. Eu disse que era exagerado. Quando contratei uma assistente pessoal, o que Marcos disse? Que você estava ficando convencida demais, admitiu Marcos. E quando comecei a viajar internacionalmente a trabalho, o que papai disse? Papai ficou em silêncio por um longo momento. Eu disse que você estava perdendo suas raízes. E quando ofereci ajuda para os problemas financeiros de Marcos, o que todos vocês concluíram? Que o dinheiro tinha te mudado. Sussurrou mamãe. Assenti. Então, quando planejaram este dia de ação de graças em família, foi fácil me excluir. Porque eu já não sou realmente família. Sou apenas a irmã bem-sucedida que faz todos os outros se sentirem mal com as próprias escolhas. Isso não é justo, disse Emma. Não é? Então me respondam uma coisa. Quantos de vocês sabem o que vou fazer no jantar de ação de graças depois que sair daqui hoje à noite? Eles se entreolharam, claramente sem ideia. Vou para o Northwestern Memorial Hospital, onde sou voluntária todo dia de ação de graças, servindo jantar para pacientes que não podem voltar para casa no feriado. Faço isso há 8 anos. Algum de vocês sabia? O silêncio respondeu por eles. Algum de vocês sabia sobre o fundo de bolsas de estudo que criei em nossa antiga escola? Ou sobre os empréstimos que ofereço a trabalhadores de restaurantes que querem abrir seus próprios negócios? Ou sobre o fato de que já ajudei 6 ex-funcionários meus a comprarem suas próprias casas? Mais silêncio.
Vocês me veem como alguém que se importa mais com o dinheiro do que com a família, mas nunca se preocuparam em conhecer quem eu realmente sou ou o que faço com o meu sucesso. Antoine voltou com o prato principal, cordeiro com crosta de ervas e legumes da estação. A apresentação estava impecável, mas a tensão na mesa era densa o suficiente para ser cortada com uma faca. Sofia, disse papai quando Antoine saiu. O que você quer de nós? Quero que vocês me vejam. A verdadeira eu. Não a caricatura que criaram de uma empresária fria e obcecada por dinheiro, mas a pessoa que realmente sou. E se não conseguirmos fazer isso? Perguntou Marcos. Então terão apenas as memórias do último jantar em família no Rosewood Beastro. O último jantar? A voz da mamãe tremia. Não vou continuar lutando por inclusão em uma família que não me quer. Não vou mais defender meu sucesso para pessoas que o veem como um defeito de caráter. Caminhei até a janela que dava para o salão principal do restaurante, onde outras famílias desfrutavam suas ceias de ação de graças, rindo, conversando e criando memórias juntas. Sabe o que é engraçado? Comprei este restaurante porque estava com raiva. Queria provar um ponto, mostrar que a rejeição de vocês não podia me ferir. Mas, estando aqui agora, observando outras famílias celebrarem juntas, percebi uma coisa. Virei-me para encará-los. Eu não quero ser a pessoa que compra restaurantes por rancor. Não quero ser a filha que precisa provar seu valor através de grandes gestos. Quero fazer parte de uma família que comemora as conquistas uns dos outros, que se apoia nas falhas, que inclui todos, independentemente do saldo bancário. Emma agora chorava, o rímel escorrendo pelo rosto. Sofia, nos desculpe. Nunca quisemos que isso chegasse tão longe. Eu sei que não quiseram. Mas chegou. E agora precisamos decidir o que acontece daqui em diante. O que você quer que aconteça? Perguntou papai. Quero que terminem o jantar. Quero que aproveitem esta refeição maravilhosa que o chefe Antoine preparou. E depois quero que voltem para casa e pensem se querem ter um relacionamento com sua filha e irmã, ou se preferem continuar alimentando o ressentimento sobre dinheiro e sucesso. E se decidirmos que queremos um relacionamento? Perguntou Marcos. Então vocês me ligam. Não para pedir ajuda financeira, não para criticar minhas escolhas, mas para perguntar sobre a minha vida, para compartilhar a de vocês, para reconstruir algo que está quebrado há tempo demais. Caminhei até a porta, mas parei por um instante. Ah, e Marcos. Eu analisei sua situação financeira depois da nossa discussão. Você não está atrasado na hipoteca porque não ganha dinheiro suficiente. Está atrasado porque você e a Sarah gastam $4.000 por mês em restaurantes, entretenimento e compras. Minha oferta de ajudá-los a montar um orçamento ainda está de pé. Como você. Sou boa com números. É por isso que sou bem-sucedida. Deixei-os ali, sentados diante do cordeiro com crosta de ervas e de suas emoções complicadas, e fui procurar o chefe Antoine. Como foi o serviço para a mesa 12? Ele perguntou. Perfeito, como sempre, Antoine. Preciso que você prepare 7 refeições para a viagem. Ceias completas de ação de graças. Peru, recheio, molho de cranberry, tudo. Quero prontas em 30 minutos. Claro. Posso perguntar para quem são? Para algumas pessoas que estão prestes a ter um tipo bem diferente de ação de graças do que planejavam. 1 hora depois, eu estava no Northwestern Memorial Hospital carregando 7 ceias completas de ação de graças para a ala onde os pacientes, de outra forma, estariam comendo comida institucional no feriado. A senhora Rodrigues, no quarto 302, iluminou-se ao ver o peru e o recheio. Isso é daquele restaurante chique do centro? É sim. Feliz dia de ação de graças, dona Rodrigues. O senhor Kim, no quarto 315, chegou a chorar quando expliquei que a refeição era do chefe Antoine, cuja reputação ele conhecia bem. Nunca pensei que provaria uma comida assim novamente. Às 10 da noite, eu já havia distribuído todas as 7 refeições e passado um tempo conversando com pacientes que não tinham visitas de família. Sem planos de feriado além do que o hospital pudesse oferecer como distração. Ao sair, meu celular vibrou com uma mensagem do papai. O jantar estava lindo. A conversa foi mais difícil. Podemos tentar de novo? Respondi digitando.
Jantar de domingo na minha casa. Eu cozinho. Você cozinha? Aprendi muitas coisas ao longo dos anos. Algumas não envolvem dinheiro. Estaremos lá. 3 meses depois, os jantares de domingo na minha cobertura tinham se tornado uma tradição da família. Nem todas as conversas eram fáceis, e ainda tínhamos muito a resolver, mas estávamos conversando de verdade sobre trabalho, sonhos, medos e esperanças. Marcos havia seguido meu conselho sobre o orçamento e estava, aos poucos, colocando suas finanças de volta nos trilhos. Emma tinha começado a perguntar sobre o meu negócio, até mesmo demonstrando interesse em se juntar ao Carter Hospitality Group em uma função de marketing. Mamãe e papai tinham ido comigo ao hospital no Natal, ajudando a servir o jantar para pacientes que não podiam voltar para casa. E o Rosewood Bistro havia se tornado o restaurante principal da divisão de alta gastronomia do Carter Hospitality Group, gerando 15% a mais de receita sob a minha gestão, sem perder a qualidade e o caráter que David havia construído ao longo de 30 anos. Mas, mais importante do que isso, ele tinha se tornado o lugar onde minha família aprendeu que o sucesso não era algo para se envergonhar ou ressentir. Era algo para ser celebrado, compartilhado e usado para tornar o mundo um pouco melhor. Cada vez que tínhamos uma comemoração em família ali, eu me lembrava daquela noite de ação de graças em que fiquei no salão de jantar magoada, zangada e determinada a provar um ponto. Eu havia comprado um restaurante para excluir minha família. Em vez disso, encontrei uma forma de nos reunir novamente. Às vezes, as melhores decisões de negócio são aquelas que não têm nada a ver com negócios,